eu tenho uma palavra de Deus para o meu coração. Deus falou muito comigo com essa palavra, e o desejo do meu coração é que Ele fale conosco aqui novamente, aquilo que Ele falou comigo no secreto, Ele que trouxe você aqui nessa noite, que Ele fale com você. Por isso, abra sua Bíblia, o pessoal vai acender a luz aí para você enxergar, no livro do Eclesiastes, no capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, nós estamos numa série de mensagens que tem como tema, gente como a gente. Se você observar os personagens bíblicos, e o que mais me fascina em particular, na Bíblia Sagrada, é que a palavra de Deus, ela não esconde absolutamente nada, de homens e mulheres comuns como eu e você, que erraram e erraram muito, que acertaram e que acertaram muito. A Bíblia, ela é bastante clara, objetiva, ela revela para nós uma verdade real, uma verdade crua, uma verdade nua, acerca desses homens e mulheres que compõem esses 66 livros, que falam sobre diversos temas, que o Senhor Jesus escreveu e deixou os evangelhos, segundo aquilo que Ele viveu, e que no Antigo Testamento, através das leis, num compêndio de tudo isso, chamada Bíblia do Senhor, que na verdade é para mim e para você um manual de regra, de fé e prática da nossa vida cotidiana. O tema da mensagem de hoje é o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se você abriu Eclesiastes capítulo 7, no versículo 8, nós vamos ler todos juntos, bem forte. 1, 2 e 3, o versículo 8. O fim Vamos ler no telão então, todo mundo? Uma versão só, 1, 2 e 3. É isso aí, vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra, esse texto base, e nós te pedimos que nessa noite o céu se abra aqui, que o Senhor tenha liberdade nas nossas mentes e nos nossos corações, que possamos ser alimentados por essa palavra, sermos confrontados por ela e também edificados por ela, que o Senhor tenha acesso nessa noite a lugares escuros da nossa alma, da nossa mente, lugares que até mesmo a Tua graça já não tem mais acesso há muito tempo. Nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor fale conosco, que através da Tua palavra, através da minha vida, o Senhor tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, e que ao final dessa reunião, Senhor, possamos entender de forma clara o que o Senhor deseja para as nossas vidas, que essa palavra possa mudar a história das nossas vidas, porque a Tua palavra é poderosa. E é assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Como eu disse, o tema da mensagem é melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu disse que a Bíblia não esconde a vida de ninguém, os erros e os acertos. E se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que nela encontram pessoas, histórias de pessoas que começaram muito bem a sua caminhada existencial. Eles começaram bem e eles foram muito bem, só que em algum momento, depois de começarem muito bem, esses homens, eles retrocederam. Em algum momento eles andaram para trás, eles já não conseguiram ser mais aquilo que haviam empreendido no início da sua caminhada. Na semana passada eu falei aqui sobre um profeta chamado profeta Eli, um sacerdote, um homem que começou muito bem a sua história de vida cristã, um homem que fez grandes feitos no nome do Senhor, mas o seu fim foi um fim trágico. E eu disse aqui tudo o que aconteceu na vida dele. A Bíblia fala de um homem, o primeiro rei da nação de Israel, chamado Saul. Ele começou muito bem, ele realizou grandes coisas no nome do Senhor, só que em algum momento ele profanou o nome do Senhor, ele
apresentou um sacrifício a Deus que não era designado para ele, e o fim dele foi terrível, o fim dele foi de morte. A Bíblia apresenta histórias de homens que começaram muito bem a sua caminhada de fé, mas em algum momento coisas aconteceram e fizeram com que esses homens deixassem de ser quem eles um dia foram, e as práticas pecaminosas sem arrependimento genuíno trouxeram destruição e morte para a vida desses homens, como por exemplo o profeta Manassés. O profeta Manassés, depois que ele assumiu o reinado, ele até tentou no início fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor, mas uma das coisas que ele fez logo no início do seu reinado foi assassinar todos os seus irmãos. Se você não sabe, Manassés ele foi responsável pela morte do profeta messiânico Isaías. Ele partiu Isaías ao meio numa serra, ele profanou o nome do Senhor. A Bíblia fala de um outro rei chamado rei Acabe, que tinha a sua esposa com o nome de Jezabel. Pessoas que foram maus aos olhos do Senhor, pessoas que foram levantadas para julgar a nação de Israel, mas que foram terríveis, que profanaram, que brincaram, que zombaram, que transitaram entre o santo e o profano como se fosse nada, que banalizaram a graça do Senhor. Existem pessoas na Bíblia que, diferente desses homens que começaram muito bem e terminaram muito mal, existem pessoas que começaram muito mal, pessoas que erraram, pessoas que não fizeram aquilo que deveria ser feito no início da sua caminhada, mas que depois, por algum motivo, elas resolveram acertar. A Bíblia fala sobre Paulo. Paulo, para você entender, é o segundo nome mais importante da história, depois de Jesus, que não está ranqueado. Tudo que você conhece sobre vida cristã, você conhece porque Paulo escreveu. O Antigo Testamento, grande parte dele foi escrito por Paulo. As suas cartas, tudo que ele escreveu. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, tudo isso foi Paulo que escreveu. Tudo isso, um compêndio de livros sobre a conduta moral cristã para a minha e para a sua vida. Tudo isso ele deixou registrado. A Bíblia conta a história de um homem chamado Moisés, um príncipe hebreu, que foi lançado no rio Nilo e foi criado pela filha de Faraó, que começou de forma terrível a sua vida, assassinando um egípcio, mas que Deus olhou para ele, falou com ele, passou uma missão para ele, e ele foi um grande libertador do povo hebreu, que estava no cativeiro babilônico durante 430 anos. Pessoas que começaram mal, pessoas que não conseguiram ter a capacidade de levar à frente da forma positiva, mas que o final da sua vida foi um final positivo, foi um final de sucesso, foi um final de êxito. Mas eu queria nessa noite falar especificamente sobre alguns personagens. E o primeiro personagem que eu queria dizer nessa noite, ele se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Se puder botar no telão aí, para a gente ler junto. Isaías 14, a partir do verso 12. Do 12 até o 15. Está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Repita comigo: estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Tem um papel aqui. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Está falando sobre Satanás, e aí diz: contudo, levado serás ao Seol, ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse anjo de luz chamado Lúcifer, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, uma classificação única. A Bíblia fala sobre seres angelicais. Existem querubins, existem serafins, existem anjos, arcanjos, uma infinidade de anjos, de seres angelicais.
mas existe uma classificação única, chamada querubim ungido, e ele foi conhecido no livro do profeta Isaías como estrela da manhã. E o texto que eu acabei de ler diz que ele começou muito bem, ele era responsável pela adoração. Uma grande quantidade de seres angelicais eram regidos por ele a uma adoração ao Senhor. Esse ser angelical, criado por Deus, ele era majestoso. No livro de Ezequiel diz que quando ele andava, a sua roupa possuía pedras lindas, preciosas, e ele produzia um som maravilhoso ao andar, ao caminhar pelo céu. E o texto diz que a vaidade, o orgulho entrou no seu coração. Ele desejou ser como Deus. Isaías chama Lúcifer de estrela da manhã. E quinta-feira eu falei aqui que todas as vezes que alguma estrela deseja brilhar, o sol precisa sair. Porque durante o dia você não tem a capacidade de ver essa estrela, porque a estrela só aparece, só é visível quando o sol já não está próximo. Isso quer dizer que todas as vezes que alguém se coloca no lugar de querer brilhar como estrela, o sol da justiça não vai estar próximo desse alguém. E o sol da justiça é o Deus da minha e da sua vida. E isso aconteceu na vida dele. O texto diz que ele desejou ser como Deus. Ele olhou para ele olhou para Deus, ele olhou para os anjos e o que os anjos faziam com Deus, e ele simplesmente no seu coração ele disse: eu desejo isso para mim, eu quero isso para mim. E não houve arrependimento no seu coração, e por isso ele caiu, ele foi retirado do céu e foi colocado no lugar que a Bíblia chama de Seol, ou de inferno, que foi criado por Deus para Lúcifer e para os seus anjos de trevas, os seus demônios. O inferno não foi criado para mim e para você. O inferno foi criado para Lúcifer. Só que ele deseja povoar o inferno. E esse é o propósito maior da vida dele: levar a mim e a você para lá, para um lugar que não foi feito para nós. O nosso endereço é o céu. Nós fomos projetados por Deus para viver eternamente. Foi essa a obra do Senhor. Deus desejou, quando Ele criou o homem, em Gênesis, no capítulo 2, quando Ele criou Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas, a obra de Deus foi uma obra eterna. Porque quando Deus criou o homem, não criou para salvá-lo. Eu disse aqui algumas vezes, a salvação do homem foi o segundo plano de Deus, depois da queda. Então com isso Deus aprova em Gênesis 3 capítulo 15, resgatar o homem que havia caído. Mas não era o desejo do coração de Deus resgatar Adão. Adão estava num lugar perfeito, num lugar pleno. Adão não tinha necessidades nenhumas humanas. Adão, ele era governador da terra. Adão, ele tinha todos os poderes, ele geria tudo aquilo, e principalmente ele tinha como companhia, todo fim de tarde, o próprio Deus. Mas ainda assim não foi o suficiente para ele. O texto diz que a serpente, mais astuta do que todos os animais, persuadiu Eva ao ponto de fazer com que ela comesse do fruto da árvore que não deveria ser comido. E eu até entendo com isso na minha vida, que existem pessoas que nunca estão satisfeitas. Adão, ele não estava satisfeito, mesmo tendo Deus como companhia, mesmo tendo um lugar perfeito, mesmo não tendo necessidades na sua vida, porque ele tinha tudo. Adão não tinha dificuldade física, Adão não tinha depressão, Adão não tinha problema nem com Eva, Adão não tinha nem sogra. Tomara que a minha não esteja ouvindo, vendo. Te amo, minha sogra. Adão era pleno, mas ainda assim, Adão tinha tudo para ser feliz naquele lugar maravilhoso, mas ainda assim ele jogou tudo fora. Ainda assim ele trocou aquilo que era perfeito, aquilo que era belo, aquilo que estava disponível a ele, por algo ruim, por uma vida de desobediência para Deus. Eu aprendo com isso que existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Tem gente que tem tudo que precisa para ser feliz, mas não é feliz. Tem gente que tem tudo que talvez você que está aqui me vendo e ouvindo desejasse, mas ainda assim não está satisfeito. Existe uma
saciedade para ser preenchida no homem que parece que ela nunca vai ser preenchida. Como disse o poeta, o que é demais nunca é o bastante. Nós somos insaciáveis, mas eu quero dizer para você nessa noite, que tudo que você precisa para ser feliz você já tem. Não existe nada que vá chegar à tua vida que vai trazer plenitude a você, porque aquilo que traz felicidade para a vida do homem não são coisas mensuráveis, não são coisas que o dinheiro pode comprar, são coisas que você não pode apalpar. E a verdade é que a gente às vezes só descobre isso no fim da vida, quando a gente sequer tem tempo para desfrutar disso. Foi assim com Adão, que deu valor àquilo que tinha depois que perdeu. Depois que perdeu a presença do próprio Deus todos os dias ali, e foi sentenciado agora a uma perda de capacidade de entendimento, porque hoje se você utiliza, o que você utiliza de capacidade de intelecto foi por causa da queda. Adão era pleno, ele era pleno. Alguns estudos dizem que a gente utiliza muito pouco da nossa capacidade. Agora, Adão não, Adão ele era pleno. Só que com a desobediência, Deus ele bloqueou isso, e não permitiu que o homem fosse eterno, como foi projetado para ser. Agora a morte iminente estava próximo ao homem. Como o Veríssimo diz, nós somos defuntos adiados. Uma hora chega a nossa vez. Adão, diante de Deus, ele fez aquilo que todo ser humano é especialista em fazer. Diante de confronto, diante de posicionamento, diante de verdade, todo ser humano, quando ele é encurralado, quando ele ouve coisas que ele não gosta de ouvir, quando ele é pressionado a uma mudança, ou quando alguém chega para ele e diz: o que você fez? Ele fez o que eu faço, ele fez o que você faz, ele fez o que eu sou especialista e você também. Ele levou para Deus justificativas, porque nós somos especialistas em colocar diante de Deus justificativas. Existe um homem na Bíblia também que foi um dos 12 apóstolos de Jesus, foi comissionado por ele para mudar a história da humanidade. Eu disse sobre ele algumas semanas atrás, quando eu disse que dos 12, o único que possuía um cargo comissionado, um cargo de confiança, o nome dele era Judas Iscariote. Um homem tesoureiro, responsável pelas finanças, um homem que andou com Jesus durante 3 anos e meio e foi discipulado por ele, um homem que viu milagres, um homem que ouviu maravilhas, um homem que viu os anjos subirem e descer, um homem que andou perto de Jesus, um homem que esteve próximo demais do Salvador, mas durante toda a sua vida esteve muito longe da salvação, perto do Salvador, mas longe da salvação. Não diferente de muitas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, onde tudo acontece, elas se encontram exatamente onde tudo se faz, onde tudo acontece na vida dos outros, menos na própria vida. São pessoas que estão próximos da salvação, do Salvador, mas não propriamente da salvação. O texto diz que Judas ele vendeu Jesus por algumas poucas moedas de prata. Ele era um ladrão, ele era alguém que tinha a capacidade de roubar o próprio grupo que ele fazia parte, como o Evangelho de Mateus ele fala sobre isso. Esse homem se perdeu, esse homem não teve a capacidade de se enxergar, de olhar para ele e ver o estado da sua alma, e ele não era muito diferente de nós, porque um igual a ele foi Pedro, que negou a Cristo, que em alguns minutos antes havia dito para Jesus, que estava proferindo um discurso dizendo sobre a sua morte, e Pedro então se posiciona diante dele e diz o seguinte: não, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu me identifico muito com Pedro, porque Pedro ele era alguém que não era constante, não era linear, e nós somos exatamente assim. Pedro estava diante de Jesus produzindo o último discurso para ele, e Jesus num determinado momento pergunta para os 12: o que o pessoal está dizendo aí de mim aí? O que eles falam de mim aí?
E aí um discípulo se levantou e ele falou, como a canção da Nívia que a gente cantou aqui diz: olha, eles estão dizendo que tu és um agitador do povo, um agitador qualquer. Outro disse: estão dizendo que o senhor é Elias, estão dizendo que o senhor é Moisés. E aí Pedro se levanta no meio do grupo e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: não foi carne nem sangue que revelou isso. Na mesma conversa, se você ler isso, na mesma conversa, Jesus começa a dizer: convém que a gente vá para Jerusalém, que o Filho do Homem morra. Pedro então se levanta e fala: eu não vou permitir que isso aconteça. E ele diz para Jesus diz para ele o seguinte: aparta-te de mim, Satanás. Há 2 minutos atrás, Jesus diz para ele que você é um profeta, Deus falou com você. 2 minutos depois ele fala: agora é o Satanás que está usando a sua boca. E às vezes a gente é assim, ora somos uma bênção, ora somos uma maldição. Já dizia o pastor Jairo, nosso pastor, que diz que nós não somos bênção, nós estamos uma bênção. Ninguém é uma bênção. As pessoas estão uma bênção até que um dia elas deixam de ser. Assim como Judas deixou de ser, assim como Lúcifer deixou de ser, assim como um homem mais sábio que já pisou nessa terra deixou de ser um dia. Um homem chamado Salomão, que escreveu 3 livros na Bíblia. O primeiro livro é o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, de conselhos. São diversos conselhos para mim e para a sua vida. Escreveu o livro de Cantares e por último escreveu o livro de Eclesiastes. Um homem rico, um homem poderoso, um homem famoso, um homem sábio, não como eu e você, um homem totalmente sábio, mas que se perdeu. E eu me pergunto, se Salomão, sendo sábio como era, se perdeu, o que será de mim, de você? Salomão, o texto diz que Deus havia determinado lá em Deuteronômio que os judeus não deveriam tomar para si outras mulheres, eles não deveriam se casar com outras mulheres, para que essas mulheres não pervertessem o coração deles em relação à adoração ao Senhor. Diferente do seu pai Davi, que matava todo mundo, que não queria saber, que invadia todos os exércitos inimigos e mandava matar todo mundo. E num determinado momento olhou para o palácio que se encontrava em Jerusalém, muito ouro, muito luxo, e ele olhou para o tabernáculo, para a tenda do encontro que ficava do lado de fora em Jerusalém, e ele falou: não é justo que eu esteja aqui num trono de ouro e que a habitação do meu Deus seja uma barraca de acampamento, porque era uma barraca. E foi nesse momento que ele decidiu fazer o templo do Senhor. E Deus o visitou dizendo: sua mão está suja de sangue demais, cara. Você não vai construir. Não é você. Eu lamento, mas vai ser o seu descendente. E foi assim que quando Salomão se levantou, Deus falou com ele a primeira vez e Deus disse para ele: Salomão, meu filho, peça o que você quiser e eu te darei. Salomão era um jovem. Salomão, ele olhou para o numeroso povo que ele tinha, os judeus, e ele viu provavelmente o pai dele, tudo que o pai dele representou para a nação de Israel até hoje. Em Jerusalém, o único túmulo que existe dentro da cidade de Jerusalém é o túmulo de Davi, um homem que foi venerado e é até hoje a figura mais importante para o judeu ortodoxo, depois de Moisés, Davi. Então Salomão chega para Deus e diz o seguinte: Senhor, dai-me sabedoria para julgar esse povo tão numeroso. Deus olhou para ele e disse: por que não pediu ouro nem prata para você, mas pediu sabedoria? Eu vou dar sabedoria, e eu vou dar ouro, prata, riqueza e tudo que você quiser, se você me ouvir e atentamente seguir nos meus caminhos como o seu pai seguiu. Eu serei com você, e os seus inimigos serão os meus inimigos. A mesma coisa que disse para Abraão: eu vou abençoar todo mundo que abençoar você, e eu vou amaldiçoar todo mundo que amaldiçoar você. Só que ele, diferente do seu pai Davi, que matava todo mundo, ele era um estrategista. Ele casava com todo mundo, ele arrumava casamento, ele arranjava casamento, e ele teve nada mais nada menos do que 700 casamentos, 700 mulheres.
e 300 concubinas. E essas mulheres fizeram com que ele profanasse o templo do Senhor. Se puder botar o texto aí, para a gente ler sobre esse cara. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir como fizera Davi, o seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Esse cara aqui, ele profanou o nome do Senhor. Alguém que começou bem e foi destruído. O texto é claro em dizer que Salomão se perdeu. Você sabe o que quer dizer quando a Bíblia fala que alguém se perdeu? Está dizendo que foi para o inferno. Esse cara morreu. Foi Deus que tirou o trono dele. Continua o texto aí para você entender a profundidade. Continua aí. E lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isso em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias. Isso aqui é lindo demais. Por amor a Davi, o teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei ao teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. Isso é lindo demais. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele olha para o coração de um homem e Ele vê que esse homem está totalmente nele, de que Deus é o centro na vida desse homem, é selado nos céus uma aliança com o Senhor. O Senhor fez uma aliança com Davi, uma das 7 alianças que Ele fez, foi uma aliança davídica. O cálice é a última aliança, é a nova aliança no sangue de Cristo. Ele havia feito uma aliança com Davi, dizendo que o trono de Davi seria perpétuo. Só que o filho de Davi havia profanado Salomão, ele se perdeu. Ele começou a oferecer sacrifício a outros deuses dentro de Jerusalém. Começou bem. Na nossa vida, o importante não é como começa, gente. O importante é como é que você vai terminar. Tem gente que começa bem, tem gente que vai bem, que flui, que as coisas acontecem. Tem uma frase do Nicolau Maquiavel que diz o seguinte: o fim justifica os meios. No cristianismo não. No cristianismo, o que você faz no início é tão importante quanto o que você faz no meio e no final. Não adianta começar bem, não adianta ir até a metade bem, você tem que ir até o final. Existem pessoas que começaram mal, mas que tiveram a capacidade de reconhecer, de se enxergar, de olhar para si e ver o mal que estavam produzindo para si e para o outro. Você acha que as igrejas evangélicas não estão cheias de pessoas assim? Pessoas que começaram bem, pessoas que tinham motivação, pessoas que desejavam fazer o que é certo, pessoas que levantaram a mão para o Senhor, que vieram aqui na frente, que um dia foram chamados de novo convertido,
pessoas que estavam dispostas a fazer a obra, a vir na oração, a estar no evangelismo, a se doar o tempo. Melhor, eu falei para um irmão essa semana, a melhor classe de pessoas para você lidar dentro de uma igreja são os novos convertidos, porque novo convertido é doido. Novo convertido topa qualquer parada. Você chama um cara para pintar a igreja, para varar a noite, ele está aqui pintando, rindo, ele está sorrindo. No outro dia ele está igual um zumbi no trabalho, mas ele está alegre. Você fala, vai ter reunião, ele vem. A motivação dele é o Senhor. Ele entendeu o propósito da vida dele. Só que esse primeiro amor, ele passa. E um dia, esse homem, ele já olha para as coisas e ele começa a se transformar em alguém crítico, em alguém ranzinza, em alguém que reclama de tudo, que já não consegue ver alegria em mais nada. Ele entra dentro de uma igreja dessa, ele fala assim, pô, tá tudo escuro, por que essa luz tão forte? Por que não acende a luz? Por que faltou a luz hoje? Por que o louvor esticou demais? Por que o louvor foi curto? Por que o culto começa na hora? Por que essa criança está gritando? É gente que perdeu a capacidade de ver o belo, é gente que perdeu a capacidade de olhar aquilo que é bom, aquilo que realmente move as pessoas. Pergunto para você que está aqui, porque eu queria que você dissesse com muito carinho para a pessoa que está do seu lado, essa mensagem é para você. Diz assim, Deus está falando com você, não é com quem não veio. Porque a gente pensa, quando a gente ouve algumas mensagens, queria tanto que o fulano estivesse aqui, mas não é para fulano, não é para você. Deus está falando com você, sabe por quê? Porque na sua vida e na minha, muitas foram as vezes que nós começamos bem. Você quer ver uma coisa? Quando você decidiu casar, ninguém se casa para se separar. Você começou bem, você escolheu, você namorou, você conheceu, você fez promessa, você criou expectativa, você veio no pastor, você pediu para o pastor ir no seu casamento, o pastor fez o seu casamento, e você começou bem, você quis acertar, você quis ser o melhor marido que você poderia ser, você quis ser a melhor esposa que você poderia ser, só que no meio da caminhada, alguma coisa aconteceu, que não deu certo, que fez com que no meio do caminho, o início que foi tão bom, ele parasse por aqui, ele fizesse você desanimar, a você olhar para a pessoa que você casou e dizer assim, eu não te conheço, cara, que monstro que você se transformou. Como diz o outro, né? No início é meu bem, depois são meus bens, é para cá, para lá. Na empresa é a mesma coisa. Você quando quis montar uma empresa, você criou expectativa, você começou bem. Não, a gente vai acertar, a gente não vai sonegar, nós vamos pagar o que é certo. Aí foi lá no contador Lucas, foi no Anderson, aí viu tudinho o que tinha que pagar, o que não tinha, o que tinha que fazer, o que não tinha, aí criou expectativa, foi no Sebrae, aí fez curso, aí a gente vai arrebentar a boca do balão, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, e aí quando chega no meio do caminho, cara, você não consegue avançar. Você tomou uma pernada do seu sócio, deu uma pernada nele, começou a sonegar os impostos, começou a deixar de ser quem um dia você foi. Você começou bem, pô. Você tinha projeto, você tinha sonhos, você estava feliz, você estava contente, mas não é mais. É gente que está na igreja e que não consegue dar continuidade. É gente que fala 1 milhão de vezes. É gente que diz 1 milhão de vezes que eu vou ler a Bíblia, cara. 2019 eu vou começar lendo a Bíblia, eu vou ler a Bíblia toda. Quantas vezes você começou e você falou assim, eu vou ler a Bíblia toda? Você leu 3 capítulos de Gênesis, cara. Quando você começou a ler aqui, fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, filho de... aquele nome tudo de... Você falou, cara, não dá para mim isso aqui não. Você começa, mas você não consegue ir à frente. A gente tem um curso de inglês aqui, que a Renata dá aqui embaixo, um curso de Libras. Você vê a quantidade, eu estou falando, é profissional o negócio, o nível não é amador não, irmãos. Ela comprou todo um material profissional, é alguém que morou fora, é alguém que fala fluente, é alguém que foi formada numa academia, é alguém que investiu, é alguém que está aqui todo dia,
intermediário e avançado, curso de inglês. Aí você vê a quantidade de gente, quando a gente anuncia que vai lá atrás, que dá um nome feliz da vida, que começa, daqui a pouco você vai ver, cara, cadê aquela pessoa que disse que ia falar inglês fluente, que ia ganhar o mundo, que ia para o negócio business, que ia acontecer? Você pergunta, só sabe falar the books on the table, cara. É igual a mim quando fui para os Estados Unidos, sem vergonha lá, cara. Se fosse minha esposa, contei as histórias já no passado aí, meu irmão. É gente que começa, mas não termina. É gente que se inscreve num curso, porque não está satisfeito com a profissão, mas não consegue levar à frente, cara. É gente que vai na faculdade. Eu encontrei com uma pessoa essa semana, cara. O cara parou no 9º período, faltando um período para o cara se formar, e o cara está fora. E eu virei para ele e falei assim: cara, faltam 6 meses para você, cara. E ele falou: não quero mais. Você nadou, e agora morreu na praia. Cadê aquele sonho de fazer? Cadê aquela motivação incrível? Cadê aquele projeto de abrir um consultório, um escritório e achar que ia fazer? É assim na minha vida, é assim na sua vida. Paulo, ele falou o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você sabe o que quer dizer isso? Que você não pode se enquadrar ou criar uma forma única para você. É gente que o orgulho tomou conta, é gente que se deformou e não quer mudança, é gente que vem à igreja e só escuta, mas não quer mudar. É gente orgulhosa, que as pessoas falam e no fundo sabe que precisa mudar, mas no fundo diz assim: não vou ceder o capricho da mulher, não vou fazer o que fulano quer, porque já se feriu. Mas no fundo sabe, cara, no fundo já sabe que se perdeu, no fundo sabe que precisa reconhecer e dizer: cara, eu estou errado, dizer me perdoe, dizer eu sei, cara, esse caminho é um caminho de morte. É gente que já não consegue mais ficar dentro de igreja, cara, porque passou por uma, passou por 2, passou por 3, e a religião feriu, cara, e fere mesmo, porque tem gente que pega isso aqui, para falar de tudo, menos para falar de Jesus, cara. E aí quando você olha agora, você generaliza, você bota tudo no mesmo saco, é tudo pilantra, é tudo safado, só quer roubar dinheiro, só quer... Quero dizer para você que há esperança para você, meu irmão. Elias, quando se encontrou na caverna, depois de enfrentar 850 profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, ele enfrentou 850 homens, e Deus foi com ele, e ele envergonhou todos aqueles homens. Ele recebeu um recado de uma mulher chamada Jezabel. Ele foi para a caverna e ele pediu a morte dele na caverna. Ele falou: Senhor, eu não aguento mais, me mata, eu não aguento mais, Senhor, eu estou sozinho. E Deus falou para ele: ei, rapaz, você não está sozinho não, cara, tem 7.000 ainda que não se dobraram, que não se prostraram. Você acha que a gente do Seio de Cabo Frio aqui, você acha que a gente tem a arrogância, a prepotência de achar que a gente está sozinho, porque a gente alimenta moradores de rua aqui? Essa semana uma pessoa que mora aqui na frente, que não sei nem se é evangélico, marcou o Facebook da igreja, ela fez um vídeo, os moradores de rua entrando aqui, todo dia a gente alimenta 120 pessoas, aí ela fez um vídeo, aí postou e marcou a igreja, dizendo: olha, eu moro aqui na frente dessa igreja, olha o que essa igreja faz, todo dia eu vejo uma multidão aqui na frente, de gente esperando para entrar, na hora do almoço eles abrem a porta e eles alimentam esse pessoal. É gente que nem é crente, mas que está propagando o evangelho, porque está vendo resultado. Eu tenho conversado com os meninos aqui, eu falei para ele, nosso alvo em 2019, o nosso alvo em 2019, enquanto pastores aqui, enquanto líderes, não é pregar o evangelho. Eu falo para eles aqui: não vamos mais pregar o evangelho, nós vamos viver agora, nós vamos ser o evangelho. Jesus foi o evangelho,
Jesus foi, as pessoas olhavam para ele e viam o Evangelho. Eu falei para eles, a nossa forma de pastorear e de liderar agora aqui vai ser o exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Falar, qualquer um fala. Falar, qualquer boca diz. Agora, fazer, ser não. Agora, para isso, você tem que chamar responsabilidade. Você tem que dizer assim, ó, é comigo. Você tem que dizer assim, ó, o problema sou eu. Você não pode ser como Jonas. Você não pode ser como Jonas, que recebeu uma missão do Senhor para ir para Nínive e para pregar para aquela cidade e olhar para Deus e falar assim, não vou não, sabe por quê? Porque eu vou lá, aquele povo vai se converter e eu conheço o teu coração. Você está dizendo que vai matar eles? E o Senhor vai se converter, eles vão se arrepender e o Senhor vai perdoar. É gente que já acha que conhece Deus, é gente que já acha que conhece tudo, é gente que está dentro do sistema da igreja e acha que tudo é previsível, que já tem um controle de tudo. Eu quero dizer para você que você não sabe de nada. Deus é que está no governo de todas as coisas. Se você permitir, Ele pode mudar a história da tua vida. Ele pode fazer tudo novo. Há esperança para você. Talvez você diga assim, mas você não sabe quantos anos eu tenho. Se eu tivesse ouvido essa mensagem há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, eu já sou velho. Você tem quantos anos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem quantos anos? Se ela não responder, não fica triste não. Abrão estava em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia. Deus vai e fala com ele lá na Babilônia, sai da tua terra. Deus falou com ele em Arã, 950 quilômetros de Ur dos Caldeus. E Deus fala o seguinte para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe quantos anos Abraão tinha? Abraão era um garotinho, ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade, Deus fez uma promessa para ele. Ele recebeu uma promessa com 75 anos de idade. Sabe quantos anos Abraão esperou pela promessa, pelo cumprimento da promessa? A promessa aconteceu quando ele tinha 100. Ele esperou 25 anos o cumprimento da promessa na vida dele. Você tem 75? Você acha que está perdido porque você tem 80? Tem um que tinha 80 na Bíblia. O homem era príncipe no Egito lá. Ele era príncipe, filho de Faraó. O nome dele era Moisés. E aí de repente Moisés, com 40 anos de idade, Moisés vai visitar os hebreus sendo escravos, e ele vê um hebreu judiando um egípcio, e ele mata um egípcio. Aí no outro dia o coração dele aqueceu, porque ele era hebreu, e ele sabia disso, e ele foi conversar com seus irmãos hebreus. Dois caras estavam brigando lá, dois hebreus, e ele foi separar, e ele falou assim, poxa, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando aí, cara? Não façam isso. Aí um virou para ele e falou assim, vai fazer o quê? Vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Ele teve medo, e ele fugiu para o deserto. Passou 40 anos, ele tinha 40 quando saiu, passou mais 40 anos, e agora Moisés estava com 80 anos no deserto, e de repente ele olha um arbusto pegando fogo, e não consumia o arbusto, e ele ouve a voz de Deus, que diz, Moisés, tira a sandália dos seus pés, que essa terra que você está pisando é santa. E Deus comissiona ele para um propósito, para uma obra maior. Com 80 anos começou. 80 anos, 80 anos. Aí você vai falar assim, peraí, mas você está falando de gente na Bíblia, ele morreu com 120. Mas peraí, você tem que pegar um exemplo de hoje. Você tem que pegar um exemplo contemporâneo. Vamos lá, vamos falar de alguém de hoje aí. Me lembra aí, Jefferson, alguém que possa ter realizado um grande feito numa idade avançada. Com 65 anos de idade, um homem chamado Roberto Marinho fundou a Fundação Globo. Com 65 anos de idade, ele fundou a Globo, e ele teve sucesso, e ele empreendeu. Quero dizer para você que não é tarde para você sonhar. Não é tarde para os sonhos de Deus se realizarem na sua vida. Não é tarde para corrigir aquilo que você errou. Se o seu casamento está destruído, eu quero dizer para você que há esperança para você. Se o seu casamento começou bem, e hoje você está vendo que o final é um final de morte, se você permitir, Deus pode mudar a sua história. Se você não tem esperança mais na sua área profissional,
se você fazia uma coisa e hoje não dá mais certo, ou se você não tem mais prazer em fazer o que você faz hoje, há esperança para você. A primeira faculdade que eu achei que fosse a faculdade da minha vida foi administração. E eu fui feliz da vida. Me inscrevi na Estácio e fui lá. E comecei a fazer faculdade. E eu falei, eu vou ser um administrador. Eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo. Só que chega num determinado momento, você fala, pô, não é isso, cara, que eu quero. Não foi isso que eu fui chamado para fazer. Aí um dia eu fui lá na Veiga, eu falei, agora eu vou fazer faculdade de psicologia. E chegou no meio do curso, e eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer. Eu entrei no curso com 37 anos de idade. E eu fiz as contas. 5 anos. Vou me formar com 42. É muito tempo, 5 anos. É muito tempo, 5 anos. 5 anos é muito tempo 5 anos. É muito tempo para quem não decide. Mas para quem entra e começa a fazer, vou me formar ano que vem. Agora, quem quer, escuta isso, abre o seu entendimento aí. Quem quer, sempre vai arrumar um jeito. Quem não quer, sempre vai arrumar uma desculpa. Nós somos especialistas em dar desculpas. Deus chegou para Adão e falou, Adão, você comeu do fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu aí. Eva, você comeu? Eu falei para não comer. Foi a serpente que me enganou. Satanás, foi você? Satanás olhou para o lado, não tem mais ninguém aqui, né, cara? É assim, cara. Aí a gente ouve uma palavra dessa e Deus está falando, cara. Deus está falando com você. Deus trouxe você aqui para falar com você. Aí você sabe que eu vou chamar você aqui na frente, porque na vida, o que realmente muda a nossa vida, pode subir o louvor, são as atitudes, não são as palavras. Porque quantas vezes você disse que ia mudar, quantas vezes você disse que ia fazer, quantas vezes você disse que ia ler a Bíblia, quantas vezes você disse que ia jejuar, agora quantas vezes você fez, e chegou na metade do caminho, você falou, vai ser diferente. Aí você fala assim, não vou lá não, cara, não vou lá não. Tem muito tempo que eu não vou na frente, eu já não preciso mais disso, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja, o que as pessoas vão falar? Preste atenção no que eu vou falar. A minha vida, com todo o carinho do mundo, a minha vida não vai mudar se você vier aqui na frente, não vai. Eu sei aquilo que eu quero para a minha vida, e eu tenho procurado saber aquilo que Deus tem para a minha vida. Agora, a sua vida nunca mais pode ser a mesma. Se você entender essa palavra, e entender que você precisa, você que começou errado, você que na empresa, você que na família, você que no casamento, você que na criação dos seus filhos, porque quando era pequenininho, cara, era a coisa mais linda do mundo, e agora a Tita acorda de madrugada, Carla bota ele no meio da gente, e eu não durmo direito, e ela não dorme direito, mas quando a gente acorda é a coisa mais maravilhosa do mundo. 2 zumbis que não dormem direito, mas tem um bebezinho que está no meio, e aí fica feliz, um olhando para a cara do outro, e aí paparica, aí faz tudo, aí educa, aí traz na igreja, na escola dominical. Só que o filho cresce e não quer saber de Deus. O filho cresce e se envolveu nas drogas, e aí você fala assim, eu comecei tão bem, onde foi que eu errei? Quero dizer para você que há esperança para você. 2019 pode ser um ano de mudança, pode ser um ano de transformação na sua vida. O desejo do meu coração é que esse ano seja o melhor ano da história da minha vida. Sabe por quê? Porque tudo está me trazendo para isso. Tudo que eu passei de bom e de ruim tem construído um tempo em Deus. Deus tem me levado para um lugar nele. Eu tenho falado isso para minha esposa, eu tenho experimentado coisas da parte de Deus, mas tudo começou através de um posicionamento meu, porque existe uma graça liberada para todos nós, mas o problema é que nem todo mundo tem acesso. Sabe por quê? Porque para ter acesso tem que querer, para ter acesso tem que ir além daquilo que as pessoas normais fazem. Só que tem gente, me perdoe, não fica triste comigo, não fica triste, vou falar igual o Gil. Eu vou falar isso, mas eu queria que você continuasse me amando. Tem gente que tem uma vida medíocre. Tem gente que tem uma vida medíocre, cara, que já se conformou com pouco. Tem gente que molhou o calcanhar nos rios do Senhor e tem diante dele um oceano para mergulhar, se banhar, e se conforma com pouco.
Eu quero dizer para você que existe muito mais. A palavra medíocre, ela vem de mediocridade, de média, de mediana. Tem gente que vive uma vida mediana, podendo viver uma vida extraordinária.